Glória a Deus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Vou ler aqui uma outra versão, eu fiz questão de trazer, só para a gente ter uma visão da palavra, né? Não entendam de modo errado a razão da minha vinda. Não vim abolir a lei de Moisés e as advertências dos profetas. Eu vim para cumprir a lei. Eu afirmo a vocês, enquanto existirem céus e terra, a menor letra ou o menor traço da lei continuará de pé até que o seu objetivo seja alcançado. E assim, se alguém quebrar o menor mandamento e ensinar outros a fazê-lo também, ele será o menor no reino dos céus. Mas aqueles que ensinam as leis de Deus e as praticam serão grandes no reino dos céus. Porém, eu advirto a todos, a menos que vocês tenham justiça melhor que a dos fariseus e mestres da lei, não poderão de maneira alguma entrar no reino dos céus. A linguagem nova, né? Atualizada de hoje, né? NTLH. E aqui a nossa revista é corrigida Almeida, né? Irmãos, a palavra é a mesma. O que muda aqui é apenas o dizer da palavra. Eu quero dizer para os irmãos que as leis morais e cerimoniais, a qual a palavra do Senhor nos ensina, que são de Deus, elas foram dadas a nós para nos ajudar, para nos edificar. Com qual objetivo? Amar a Deus de todo o nosso coração e todo o nosso entendimento. Se você tem dúvida do amor de Deus, você não consegue praticar a palavra, irmãos. Se você não entende o que é o amor de Deus sobre você, você continua com uma folha lançada ao vento. Onde o vento te levar, você vai. Tem que ser claro para você que existe uma lei moral e cerimonial para servir a Deus. E dentro desse contexto, lá em Levítico, é o livro da lei, da cerimônia. É o livro que nos exorta, nos ensina todos os passos do nosso culto. Todos os passos que o povo de Israel deveria cumprir. E eu vos pergunto, essa lei continua ainda valendo para nós? Ou foi só para Israel? Eu vos afirmo que a lei, a sua essência não mudou. Porque está falando de leis morais e cerimoniais. Mas tem condições hoje de um homem estar ali com um boi para nós sacrificarmos aqui no púlpito, irmãos? Uma pombinha? Uma rolinha? Um carneiro? Tem condições? Porque todos esses sacrifícios foram dirigidos para a vinda daquele que viria nos salvar. E esse veio e nos salvou. E aqui estamos hoje fazendo um ato
do que ele passou por mim e por você. Amém? Mas a essência do sacrifício é a mesma, Salatiel. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmãos? A devoção, a entrega. Jesus veio e nos disse o quê? É a fé que vai nos nortear. Não vai ser o que você faz verdadeiramente, mas o que você faz verdadeiramente tem que ser com amor, conforme eu vos ensino. E muitas vezes hoje nós estamos perdidos ainda, irmãos, sem entender o real significado das leis morais e cerimoniais de Deus. Me perdoa, acho que eu não frisei essa parte, né? De Deus, não é do homem. Porque o homem tem leis cerimoniais que acho que muitos entre nós nem sabem usar ainda, né? Sequência dos talheres, a postura na mesa, mãozinha não pode ficar assim na mesa na hora de comer, né? Não tem umas coisas assim, irmãos? Lá em casa tem um papelzinho desse lá, de vez em quando pega lá e mostra para as meninas. Lê lá, dá gargalhada e fala, mas está ensinando, né, irmãos? A vestimenta, posicionamento. Então, irmãos, voltando para o meu contexto aqui, as leis foram, com o passar do tempo, sendo o quê? Citadas de geração para geração. Não tinha escrita, irmãos. A escrita é tão próxima à nossa geração, irmãos. Antes era tudo falado. Quem lembra daquela expressão que um fio de bigode do homem vale mais do que uma assinatura, um contrato? Já viu isso, irmão Santo? Quem já ouviu isso? Fazemos negócio, não é assim, mas Ivete? No meu tempo o negócio era feito no fio do bigode. Não tem arte de papel não, dona Ivete. Você deve ter cliente assim até hoje, não tem? Deu palavra, né, irmão Wilson? Falou, está falado. Não tem papel que desfaz a minha fala, né? Mas hoje vivemos num mundo de que forma, né, senhor Edival? Um mundo que não é palavra que vale. O que vale é documento, assinado, reconhecido, e tem hora ainda que vai lá e revoga esse documento, né, irmã Ivete? A pessoa perde o direito daquele papel, por causa da interpretação da lei. E muitas vezes nós não entendemos o porquê isso acontece. Mas acontece, irmãos, porque cada um que lê, interpreta, passa aquilo que aprendeu. Não volta na origem da lei para ver realmente o que foi escrito. E assim nós estamos deturbando cada dia a palavra do Senhor em nosso meio. O povo de Israel agia assim, passando de um para o outro. Como eu disse aqui, a escrita, né, ela não era tão difundida. Tinha os rolos da lei, né, feito em papiro, ou feito lá no couro de carneiro, né. A tinta era de um crustáceo lá do mar Mediterrâneo que escrevia. Ou seja, a coisa era muito precária. Hoje não, hoje nós temos difundido entre nós, né, irmãos, a escrita em vários idiomas, em vários dialetos, e ela se perpetualiza, porque ela está registrada. Então, esses ensinamentos eram muito mal empregados pelo povo de Israel. Aí, trazendo para o nosso dia de hoje, como é que você lida com isso no seu dia a dia? Você também está fazendo o que você aprendeu? Ou você está buscando a palavra do Senhor, irmãos? Eu quero te convidar nessa manhã a buscar. Não pare de buscar, irmãos. Não pare de buscar, irmãs. Mergulhe na palavra. Mergulhe no conhecimento. Busque o entendimento. Nós temos aqui em nossa igreja alguns momentos de busca. Culto de ensino. Escola bíblica dominical.
São esses momentos de buscar. E muitas vezes a gente percebe que as pessoas não se esforçam para buscar. Porque elas se acham o quê? Cheias. Se acham conhecedoras. Se acham que, foi dito aqui, né? Foi lá no YouTube, assistiu um vídeo e viu aquilo como verdade, nem buscou a citação bíblica para ver se está condizendo o que o pregador está falando. É muito triste, irmãos. E isso tem vinculado em nossa mente. Muitas vezes nós não entendemos o significado dessa tanta tecnologia que nós estamos mergulhados. Mas eu quero te dizer, nem tudo que bate à tua porta é vinda do Senhor. Tem a permissão dele, pastor. Você já falou isso? Sim, tem a permissão. Mas para ver a sua reação, irmãos. Qual que é a sua reação? Aqueles grupos que você fazem parte estão te edificando? Ou estão te levando por um caminho que Satanás delira com a tua presença? Como é que está a sua posição? Eu estou firme ou estou lá ligando minha televisão para assistir o culto lá do Adebrais, Silas Malafaia, mas está lá a televisão tocando, eu não estou nem concentrado. Estou lá fazendo meu almoço, passando pano na casa, estou lá arrumando alguma coisa, mas está lá ligado. O sofá está achando bom, a almofada melhor ainda, mas a minha essência está desconectada. Irmãos, mergulhem na verdade e na palavra. O homem da lei, no tempo de Jesus, ele transformou a lei, irmãos, em um conjunto de regras confusas, abusivas e excessivas. Ele impôs a autoridade. A igreja agiu assim. A gente vê isso na história. A gente tem isso contextualizado, o poder que a igreja teve. A própria igreja perseguiu os cristãos, irmãos, através da força do rei. É a história, está lá registrado. E muitas vezes a gente não entende. Olha hoje lá os muçulmanos caçando os cristãos, não é assim que a gente vê na televisão? Países que hoje a palavra de Deus, o cristianismo não pode ser dita. Perseguição. Por quê? Lei. Eu interpreto que o meu Deus não é o mesmo Deus seu. E o meu Deus é verdadeiro, o seu é falso. Então você tem que morrer se você não se converter ao meu Deus. É a lei. Está escrito. Jesus, ao ser questionado em várias passagens, né, a gente vê isso nos evangelhos, ele não deixou em momento algum, irmãos, me perdi aqui, de colocar o seu entendimento da lei de Deus. Ele sempre era questionado. Senhor, não tem que lavar as mãos antes de comer? Era a lei. E os discípulos dele lavou as mãos? Foi comendo. Aí Jesus falou assim, Senhor Deus e Pai, de que adianta lavar as mãos, né? Para comer, sendo que o que está dentro já está sujo, né, irmãos? Falou em parábola, né? Não foi nessas palavras minhas não, mas o sentido foi esse. Então, meu irmão, zela primeiro de ti, cuide do seu interior, para depois você cuidar do seu exterior. Então, tem vários enfrentamentos assim, mas Jesus ele veio ao mundo para reconduzir as pessoas ao propósito original da lei. Qual que é o propósito original da lei? Adorar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Esse é o principal, irmãos. Estamos hoje aqui no culto de Santa Ceia. Culto este a qual o Senhor fez para nós, para a redenção dos nossos pecados. Ele morreu na cruz por mim e por você. Não foi apenas para mim.
Não foi apenas para você, mas para toda a humanidade que nele crê. Ele veio ao mundo para nos salvar. Mas os líderes religiosos, irmãos, desde o tempo antigo até os tempos de hoje, o que eles ficam? Eles tiram suas próprias interpretações errôneas, levianas, e o pior, ainda conduz o rebanho ao erro. Conduz o rebanho ao erro. E eu quero te dizer nessa manhã, irmãos, não permita ser enganado. Busque na palavra, busque na Escritura a essência. Busque no Senhor a direção. Amém? Em Romanos capítulo 3, versículo 31, desculpa. Vamos ver aqui. Romanos capítulo 3, versículo 31, ele nos fala assim, ó. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos o quê? A lei. Em Gálatas 3:24, também nos fala de uma outra passagem. O que ele fala para nós aqui em Gálatas 3:24? Olha só. De maneira que a lei nos serviu de aio, de pedagogo, de ponto fixo, né, de estágio, de direção, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Jesus veio até nós, irmãos, pela fé, para nos alcançar, pelo que você crê. E mesmo entre os seus separados, seus escolhidos, teve um que não acreditou que Jesus ressuscitou, não foi, irmãos? Que Jesus já havia aparecido para os outros, ele não acreditou. Eu só acreditarei se eu colocar o meu dedo aonde? Na sua ferida. E aí teve um momento que Jesus apareceu para ele. E aí ele entendeu o real significado da fé. Porque felizes é aqueles que não viram, mas creram. Felizes são aqueles que entendem o verdadeiro sentido, irmãos, de Jesus em nossa vida. Felizes são aqueles que creem naquilo que ouvem, naquilo que buscam e encontram. Porque nosso encontro não é aqui nessa terra, o nosso encontro é no céu, irmãos. Não permita, irmãos, que o inimigo tampe os seus olhos e tampe os seus ouvidos para a verdade. Amém? Se Jesus não veio abolir a lei, todas as leis do Antigo Testamento se aplicam nos dias de hoje, irmãos? Foi a pergunta que eu fiz no início, né? Então, a lei cerimonial, mesmo lá em Levíticos, né? Capítulo 1, versículo 2 e 3, que fala sobre o processo do culto, né? De holocausto, trazer o boi, né? Degolá-lo, pôr a mão sobre sua cabeça, expiar os seus pecados sobre ele. Mas, em Levítico, ele nos revela os holocaustos, né? As ofertas de manjares, os sacrifícios de paz e de graça. Mas com a vinda, irmãos, de Jesus, né, Cristo ao mundo, ele ainda constitui o nosso o quê? Foco de adoração e sacrifício. Como são esses sacrifícios hoje? É o jejum, é a oração, é a oferta, é o dízimo como mandamento. É você participar dos cultos, participar dos trabalhos da igreja como um todo. E muitas vezes a gente ainda não entende essa adoração. A gente adora, irmãos, a Deus de várias formas.
sendo voluntário na obra, orando, jejuando, ajudando, ofertando. São tantas formas de adorar o Senhor. E às vezes a gente está adorando só com as mãozinhas, né? Jesus é o nosso Rei, Jesus é o Salvador. Amém, glória a Deus. Está adorando com sua voz, mas adore também com a sua força, com a força do seu trabalho, com o fruto do seu trabalho. Amém, irmãos? Então essa lei cerimonial de adoração a Deus continua válida, não continua, irmãos? Amém ou não, igreja? Uma segunda lei é a lei civil, né, do povo de Israel. Essa lei, irmãos, ela, aqui em Deuteronômio 24, Deuteronômio capítulo 24, versículo 10 e 11, fala do empréstimo, né? Se você emprestar alguma coisa para alguém, você não pode entrar na sua casa e tomar alguma coisa como penhor. Você tem que bater a porta e a pessoa te entregar o penhor. E se aquele que te deve for mais pobre que você, né, ou viver na pobreza, o seu penhor tem que ser devolvido antes que a noite recaia, para que você tenha paz com Deus e com o Senhor. Aí eu te pergunto, essa lei civil hoje, do povo de Israel, ela ainda pode ser aplicada hoje em nosso meio? Nós mudamos muito, não mudamos, irmãos? Hoje existe juiz do juiz. Hoje existe leis, legislações, autoridade policial, que ela tem o direito de entrar e sair, de te parar, de te fiscalizar. Então, irmãos, essa lei, na sua essência, ela não é aplicada hoje. Mas o seu princípio, é aí que é a questão, irmãos, a diferença. O seu princípio ético, ele é atemporal. O que quer dizer isso, pastor? Ele continua válido. Ou seja, se eu devo, eu tenho que pagar, irmã Sara. Se eu peguei emprestado, irmã Sônia, eu tenho que devolver. Isso é ético, irmãos. Se eu achei alguma coisa que não é minha, não é minha. Esses dias na empresa, irmãos, pus a luva no bolso, estava carregando uma caixa. Até eu acredito que eu não fiz certo, né? Foi uma distância grande, mas o peso era pouco, mas a caixa era grande. Aí, no caminho, né, a caixa vai caindo, né, irmão Márcio? Acho que eu bati nessa luva e perdi uma mão da luva. Rapaz, e eu cheguei na minha sala, quando tirei a luva do bolso, faltou uma mão. Fui atrás. Fizendo o mesmo caminho que eu fiz. Não achei a luva. Fiquei triste, né? Falei assim, nossa, perdi um negócio, rapaz. Fui lá e requisitei outro, que tem que usar, né, Leandro? Para proteger, né? EPI. Aí, no outro dia, passei pelo mesmo caminho, a luva estava pendurada em cima de uma torneira. Ou seja, quando eu passei, eu não reparei o ambiente, eu reparei o caminho, né, irmão Márcio? Alguém pegou a luva e pendurou ela. Exatamente, talvez no ponto onde ela caiu. Eu achei a luva. Falei, ô glória. Porque muitas vezes as pessoas acham as coisas e o quê? Levam para si, né? Ou muitas vezes joga fora, né? Ah, não vai valer nada mesmo. E lá não. Deus permitiu aquele servo ali de achar e tirar do caminho e pendurar. Ou seja, alguém vai passar aqui e vai ver. Amém, irmãos? Então, que essa ética nós possamos ter em nosso meio como guia da nossa conduta. Jesus, irmãos, quantas passagens nós temos aqui nos evangelhos falando de Jesus em termos de ética. Lei de Moisés, mulher pega em adultério, tinha que ser o quê? Apedrejada publicamente. Aí trouxeram a mulher adulta lá para Jesus. Jesus estava escrevendo na areia, né? Simbolizando a lei, né? E aí o que aconteceu? E aí, Jesus?
foi pego em adultério. E a lei de Moisés fala que tem que apedrejar. O que o senhor fala? Jesus falou para não apedrejar, irmãos? Ele quebrou a lei? O que Jesus fez? Atire a pedra, aquele que não tiver. A mulher foi morta, irmãos? Ela não foi morta. Nenhuma pedra foi lançada sobre ela. Aí Jesus vira para a mulher e fala assim: cadê seus acusadores? Todos foram o quê? Embora. Aí Jesus virou as costas e continuou. Falou para ela o quê? Levanta-te, vai embora e o quê? Não peques mais. Jesus quebrou alguma lei, irmãos? Não quebrou. Tem uma outra lei que, um exemplo que me chama a atenção, do imposto, né? Senhor, nós temos que pagar imposto. Aí ele mandou lá pega essa moeda aí. O que está tipado na moeda? O que estava tipado na moeda, irmãos? Hã? Tipado na moeda lá, o rosto de quem? César, né? E aí o que ele falou com o irmãozinho lá? Dai a César o que é de César. Mas ele continuou, né? Mas dai a Deus. Irmãos, ética, princípio, é isso que nós temos que vir buscar na casa do Senhor. Lei moral, irmãos, os 10 mandamentos. Tem outro exemplo de lei moral como os 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Não, está lá em Êxodo, né, capítulo 20. E eles são aplicados nos tempos de hoje ou não, irmãos? Os 10 mandamentos são aplicáveis hoje ou não? Eles não perdem, porque são princípios o quê? Morais. Olha o que Jesus nos ensinou, irmãos. Olha o que Deus nos proporcionou antes de Jesus vir ao mundo. Na criação, na libertação do seu povo da escravidão. Deus dá lá para Moisés as leis morais. Irmãos, muitos hoje são peritos, papas, né? São assim, pessoas ímpares em dizer para o outro o que deve fazer. São ou não são? Muitos não são assim hoje? Irmãos, tem que fazer assim, assim, assado. Irmã, nessa situação você faz isso e isso. Porém, irmãos, muitas vezes não cumprem a própria lei. São ladrões, são corruptos, são hipócritas. Jesus nos trouxe um ensinamento que nós devemos o quê? Obedecer à lei divina é mais importante do que explicá-la. Porque quando você obedece, você está dando testemunho, irmão. Você está sendo edificado. Quando você só fala, você não tem seguidores fiéis. Mas eu quero te dizer, cuidado com aquele que você está seguindo. Cuidado com aquele que você tem acompanhado. Porque Deus é o único suficiente em nossa vida. Amém, irmãos? Então que nós não percamos, né, a graça do Senhor. Porque Deus julga são as nossas intenções, tanto quanto nossas ações. Porque a verdadeira fidelidade está no coração, irmãos. Não está apenas em cumprir a lei. Dízimo, 10%. Ponto. O irmão bate na sua porta, querendo alimento, você não dá. Bate a porta, querendo sua ajuda, você não ajuda. Eu já dizimei.
Tem irmão que pensa assim, irmãos. Oferta, não oferta, eu já dizimo. Irmãos, é o coração que precisa de conversão. Não é a lei ser cumprida. A lei é nossa obrigação. Mas o Jesus quer a nossa transformação do nosso coração. Sejamos transformados, irmãos. Preocupe-se, irmãos, com as atitudes que as pessoas não vê com a mesma intensidade com que se preocupa com o que são vistas por todos. Ou seja, preocupe com o seu secreto. Ninguém está vendo? Estou aqui mesmo. Lá na igreja eu sou santo. Aqui fora eu sou do mundo. Na igreja todo mundo está me vendo. Eu tenho cargo, eu estou na liderança do departamento, eu tenho que dar exemplo. Lá fora é que você tem que preocupar mais. Amém, igreja?